sala, faria algum objeto aqui no meio que fosse proporcional às medidas dessa sala, proporcional à altura, à largura, né, e assim por diante. E por que isso? Porque era uma forma de resistência de que aquela obra virasse uma mercadoria. Então ele nasce já de maneira crítica, ou seja, se eu faço uma coisa específica para as medidas dessa sala aqui, não dá para simplesmente um outro museu pegar a minha obra, expor a minha obra, porque aí eu vou ter que refazer nas medidas daquele museu e assim por diante. Então era uma resistência à mercantilização da obra de arte. Hoje em dia as obras minimalistas viajam bastante, muito disso se perdeu, mas naquele momento vinha com essa resistência. Por exemplo, o Richard Serra, que tem vários trabalhos importantes, Site Specific, uma obra que ele faz era jogar chumbo fundido num pedaço de parede. Assim, ele jogava, chama splashing a obra. Ele pega e faz assim com o chumbo fica bem entre o chão e a parede, e ele falava, e aquilo ficava incrustado, né? Aquilo endurecia, ficava grudado na parede. Ele fala, a obra está condenada a ficar ali, ou a ser desincrustada e destruída. Então eu gosto de dar esse exemplo porque é uma obra que mostra bem o apego que o Site Specific tinha a uma localidade física, né, a um espaço físico. Num segundo momento, então só para falar, essa autora que eu falei antes, a Milan, com esse primeiro momento do Site Specific, ela chama de fenomenológico. Tá? Depois, se a gente tiver tempo, a gente pode discutir um pouquinho mais o que é o fenomenológico, mas acho que o importante é saber que no primeiro momento o Site Specific tinha essa coisa física, ou seja, no caso da rampa, isso que eu falei, ela foi construída de acordo com as propriedades físicas da calçada onde ela foi instalada. Mas isso não tem nada a ver com a mercantilização, né, com a resistência à mercadoria que os minimalistas tinham. É uma brincadeira que eu faço o tempo todo no meu texto, mas eu dou um argumento para justificar por que é um Site Specific fenomenológico, e depois eu desconstruo o meu próprio argumento falando, mas isso não tem nada a ver, porque a minha grande luta nesse texto, além de trabalhar com a rampa, era deixar claro o que é Site Specific. E como eu falei, me incomoda muito o amortecimento que o termo tem aqui no Brasil. As pessoas tiram toda a camada crítica dele e vira uma coisa qualquer. Eu vou fazer uma coisa ali para aquele canto, já é um Site Specific, não tendo reflexão crítica nenhuma. No segundo momento, o Site Specific começou a se desprender desse apego ao local físico, e ele passou a lidar com questões institucionais e sociais. Um artista bem famoso, que talvez vocês conheçam, é o Hans Hack, que já fez muitos projetos que são de crítica institucional. Aquilo a gente pode considerar como um Site Specific institucional. Tá? Aí, no terceiro momento, que eu não queria ficar muito nisso, a gente tem o Site Specific discursivo, que já é bem diferente desses primeiros. O Site Specific discursivo, ele vai lidar totalmente com a noção de impermanência, de efemeridade e assim por diante, que hoje é o que a gente mais tem hoje em dia, né? Os artistas que viajam para produzir obras específicas, mas muitas vezes essa obra passa por outros formatos, às vezes no formato de conversa, de texto. O meu próprio texto sobre a rampa a gente pode considerar um site discursivo. E eu poderia dar outros exemplos, mas como eu falei, eu prefiro que vocês leiam o texto para entender melhor. Mas, deixa eu ver como eu continuo. Tá dando para entender essas coisas? Só na rampa, como ela era usada e por que foi feita aí? Eu já chego lá. A rampa, só para dar um exemplo, então, como que a rampa pode ser analisada como um site específico social, né? Porque ela não foi simplesmente pensada nas propriedades físicas dessa calçada, ela foi construída, como eu falei, pensando nas medidas exatas da calçada, a quantidade de entulho, de cimento que eles iam precisar tinha a ver com essa área da calçada, mas fundamentalmente ela foi construída onde antes moravam pessoas, né, onde antes estavam moradores de rua. Então ela não teria essa mesma eficiência se ela fosse instalada numa outra calçada onde não tivesse ninguém. Ou seja, ela tem uma especificidade social aqui também. Porque o morador de rua, quando ele vai lá, ele chega, ele é obrigado a procurar outro lugar para dormir, outro lugar para se abrigar. Isso acontecia nas obras minimalistas também. O morador pode escolher se ele quer caminhar ou não ao redor daquela obra para experienciar aquela obra. Aqui na rampa, o deslocamento é inevitável, né? O morador ele precisa procurar outro
para falar um pouquinho do site discursivo, que eu falei que o meu texto se inclui, eu tento comparar a rampa anti-mendigo com um projeto do Richard Serra, que foi super polêmico, é uma das maiores controvérsias que a gente tem na história da arte recente, e o Richard Serra instalou, infelizmente eu não estou com imagem desse projeto, ele fez um projeto, não me lembro o ano exato agora, alguém sabe direitinho? É porque foi retirado em 89, né? A demolição foi em 89, mas foram 10 anos de discussão, eu acho. Enfim, ali pelos anos 80, ele fez esse projeto, ou 79, no começo dos anos 80, ele instalou uma escultura enorme numa praça que chama Federal Plaza, foi uma escultura totalmente pensada para aquele local, um local de centro econômico, uma porção de coisas acontecendo, e todo o chão daquela praça tinha umas curvas, assim, uns arcos, e ele fez um arco enorme, essa obra chama Arco Inclinado, e ele coloca ali ele coloca na contramão, né, daqueles desenhos do próprio chão, e aquele arco obrigava as pessoas a desviarem, por exemplo, ao invés de eu simplesmente cruzar a praça por aqui, eu era obrigada a contornar. Eu não lembro o tamanho do projeto agora, mas era uma coisa enorme, uma escultura em aço enorme, grande e alta. Então as pessoas tinham seu percurso bloqueado e eram obrigadas a desviar. Isso gerou uma super discussão, porque essa obra tinha sido financiada com dinheiro público, ela fazia parte de um programa enorme de estímulo à produção de arte pública nos Estados Unidos. Então ela foi totalmente autorizada, era totalmente oficial, mas aí quando mudou a administração desse órgão de arte pública, o cara ali que estava responsável cismou com aquela obra e achou que tinha que sair dali. Né? Isso depois de uns anos que ela já estava instalada. E aí ele propôs a relocação da obra em algum outro lugar. Isso gerou uma super discussão de tribunal mesmo, porque... Não, isso é o que contam aqui no Brasil. Começou... Tem as duas coisas. Porque tem o nome de uma figura que encampou essa briga, e tem essa história de que as pessoas reclamavam, que é legítima também, porque é claro que para algumas pessoas, né, isso devia ser um problema, só que isso gerou um super debate e foi completamente polarizado. De um lado tinha gente, principalmente os artistas, completamente a favor da permanência da obra na Federal Plaza, e muita gente defendendo essa relocação. E o grande argumento do Serra foi dizer, remover a obra é destruir a obra. Ele dizia, essa obra foi pensada especificamente para essa praça, assim, 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 e não faz sentido. Você não pode tirar essa obra daqui e colocar ela num lugar qualquer, porque ela foi totalmente produzida a partir desse contexto. Né? Isso foi uma grande briga, como eu falei, e no fim a obra foi demolida. Eles ganharam e a obra foi completamente demolida. Mas tem um debate que me interessa muito nessa discussão, que é mais atual, mais recente, que tem uma crítica que chama Rosalind Deutsch, ela coloca isso. Ela fala assim, mas ela não concorda com nenhum dos dois lados, vamos dizer assim. Ela fala assim, mas uma coisa que faltou no argumento do Serra é que o tempo todo ele ficava insistindo nisso. Não, remover a obra, destruir a obra, essa obra tem que ficar aqui. Ela foi instalada em caráter permanente, que de fato naquele momento todas essas obras subsidiadas eram para ser esculturas permanentes nos espaços públicos. E ele insistiu muito então nesse apego físico da obra ao seu local de instalação. E o que a Rosalind fala é que ele se esqueceu que a obra site specific, desde a origem dela, aquilo que eu falei para vocês no final dos anos 60 com os minimalistas, é que o tempo todo ela denotava uma certa impermanência. A gente, quando lida com especificidade, quando a gente lida com contexto, a gente tem que saber que os contextos mudam, né? A história muda, a história continua. Então, a gente tem, eu não sei nenhum exemplo aqui, né? Mas em Salvador tem várias esculturas de praça pública que estão ali provavelmente em caráter permanente. Mas será que a gente quer aquela escultura ali hoje, sabe? Será que faz sentido? E nas obras site specific, como eu falei, existia já essa dose de uma efemeridade ou de uma coisa feita para uma situação específica, assim por diante. Então, no caso do Serra, talvez aquele fosse um destino inevitável assim, para o arco inclinado, que era realmente ser destruído. Né?
E eu tento fazer um paralelo da rampa com o arco inclinado, porque quando eu comecei a escrever esse texto, meu grande objetivo era defender a demolição da rampa, era defender a remoção a destruição total da rampa. E aí um pouco eu vou construindo isso no texto, explicando todo o procedimento, os diferentes métodos relacionados à história do site específico, até defender que a rampa se atualize num site efêmero e discursivo. Né? Ou seja, de uma maneira sutil eu defendo que alguma hora essa rampa vai se atualizar e vai ver que ela tem que lidar com essas noções de impermanência e assim por diante. Mas como eu falei, isso era para ter sido um resumão do texto, né? Eu prefiro que vocês vejam, porque ele tem uma linguagem toda especial. Só vou mostrar algumas imagens da rampa para vocês conhecerem melhor e eu vou fechar com uma... Essa daqui é na ligação da Paulista com a Doutora Arnaldo. Jardim Paulista, bairro na região central. Não é a única. Existem várias rampas, é que essa ficou muito famosa porque foi feita num lugar completamente visível, né? Para quem não conhece São Paulo, a Avenida Paulista é um dos lugares mais conhecidos, muita gente passa por lá. Mas na imprensa o debate era favorável ou o contrário? Era contrário, assim, tinha de tudo, né? Sempre você vai ter pessoas mais conservadoras que acham que tem que ser isso mesmo, que morador de rua tem que ir para longe. Eles dizem que morador de rua tem que ir para abrigo, para os albergues, mas eles não conhecem a realidade desses abrigos, para falar isso. Não sabem que nem tem vaga para todo mundo, quando tem é super complicado. Mas muita gente atacou. Esse jornalista que criou a expressão da rampa anti-mendigo, ele fez um texto super crítico à rampa. Bom, aqui só para vocês verem que eu já tinha filmado lá, eu só extraí uns frames. Aqui é quando ainda tem gente morando lá. Esse túnel da Avenida Paulista ele era todo grafitado, né? Por isso que tem, curiosamente, tinha os retirantes do Portinari bem nesse canto. Aqui um morador que eu conversei quando ele ainda morava lá. Não vai dar tempo de eu mostrar o vídeo que eu fiz com eles, mas tem um momento super lindo que eu estou filmando, conversando, e uma hora eu paro de falar, deixo um tempo e ele começa a falar sozinho. Pô, eu tenho 22 anos, tenho 1,70 m, eu gosto muito de um esporte, que é o futebol. Ele começa a falar e é super forte você ver, né? Porque realmente os moradores de rua têm uma presença completamente invisível, né? Isso todo mundo sabe como a gente passa batido por eles. E o que é bacana, isso eu falo muito no texto, é que a rampa, ela paradoxalmente, ela torna eles mais visíveis. Né? Ao mesmo tempo que ela exclui os moradores de rua mais ainda, ela chama atenção para a existência deles. E isso é muito característico da produção site-específica. A produção site-específica, para resumir um pouco, é sempre a prática que vai lidar com o estudo de um contexto específico e ela vai produzir diferença de alguma forma. Ela vai buscar o que aquele lugar, o que aquele contexto tem de singular. Ela vai tentar criar uma saliência onde, né, nesse momento onde tudo que a gente vive é super homogeneizado, globalizado, o site específico tenta ser essa saliência, essa diferença, essa produção de diferença. Então, por isso que eu acho que é super apropriado chamar a rampa de um projeto site específico, porque ela de fato escancara as nossas diferenças de classe, ela escancara a situação dos moradores de rua, ela torna eles mais visíveis. Aqui é exatamente no canto onde esse morador estava, é o início da construção da rampa. E agora eu só queria passar para uma proposição, que é o projeto que eu comecei a desenvolver para a rampa, só para compartilhar com vocês, ainda totalmente inédito, que eu organizei um projeto lá em São Paulo esse ano, que chamava Arte e Esfera Pública. E eu trouxe, entre os convidados que eu trouxe para o Brasil, estava o Rafi Segal, que é um arquiteto israelense, e ele deu uma oficina de uma semana para a gente. E a proposição do Rafi é muito bacana, ele pede para a gente pensar o que a gente gostaria de tirar da cidade. Ao invés de a gente trabalhar, o nome da oficina dele era Mapeando Espaços Públicos.
E ele defende que um jeito da gente criar um espaço público ou recriar um espaço público é tirando algumas coisas, é produzindo alguns vazios. Né? Normalmente, quando a gente pensa em intervenção urbana, as pessoas já pensam o que elas vão colocar na cidade, e a proposição do Rafinha é um pouco o oposto disso. É pensar o que a gente tira da cidade para criar espaço. Para dar um exemplo, acho que fica até um convite para vocês pensarem um pouquinho o que cada um gostaria de tirar da cidade. Aí eu vou dar alguns exemplos. Bem perto da minha casa, a atual prefeitura de São Paulo, isso pela cidade inteira, ela está colocando aquelas cercas na calçada central das avenidas. Então a gente já não pode atravessar em qualquer lugar da avenida, porque e tampouco a gente pode andar na calçada do meio, porque ela está toda cercada. Uma cerca horrorosa que eles colocam ali bem no meio, e tem uma dessas bem perto da minha casa, e ali tem uma coisa super interessante, porque é uma avenida embaixo, uma em cima tem uma espécie de um barrancozinho, assim, com uma escadinha bem lá no meio. E perto do metrô Ana Rosa. E aí tem assim, lá longe tem uma faixa de pedestre, do outro lado uma faixa de pedestre, e aqui no meio tinha uma escadinha, porque era um local comum das pessoas atravessarem a rua. Elas atravessavam e subiam essa escadinha. E aí no que colocaram essa cerca lá, desconsideraram completamente, inclusive, a existência de uma escada, né? Mas pelo uso, por todas aquelas pessoas que estavam acostumadas a usar aquele caminho, as pessoas tiraram uma parte da cerca, então eles mantiveram a estrutura, uma daquelas cercas de metal, mas eles tiraram a parte do gradil e criaram um espaço ali. Então, quando você vê aquele buraco na cerca, aquilo sugere uma passagem, né? Aquilo sugere que tem corpos passando por ali, e de fato, se você fica um tempo observando, você vê pessoas de todos os tipos, de todas as idades passando ali por baixo, porque era um hábito já daquelas pessoas. E um pouco a ideia do Rafi é essa, né? O que a gente tira para criar um espaço, para criar uma passagem. Um outro exemplo rápido, uma das meninas que fez a oficina, ela é arquiteta, ela começou a desenhar uns prédios que tinham uns vãos em alguns andares. Porque normalmente a gente tem, em arquitetura moderna, principalmente, a gente tem aquele vão embaixo, os pilotis, né? Aquelas colunas, onde você pode ver, tem uma área comum e você pode ver o outro lado. Essa menina começou a desenhar isso em outros andares, assim, né? No penúltimo andar, como que em vários prédios para você ter um pouquinho de horizonte. Aí foram várias ideias bacanas que apareceram durante a oficina, que não dá para contar todas aqui. Eu vou só mostrar 2 projetos para vocês. Então esse aqui eu desenvolvi em parceria com o Rafi, porque eu falei que eu queria fazer alguma coisa com a rampa, mas o bacana é que, discutindo com ele, eu vi que eu não precisava demolir completamente a rampa. Eu posso aproveitar a existência dela e tornar ainda melhor a vida do morador de rua. Então, o que a gente faz é essa operação simples de fazer um corte aqui, né, na rampa e produzir uma cama para o morador. Aqui em cima a gente pensou um protótipo para o morador que tem um cachorrinho. Um cachorrinho. E aí, esse é só o começo do trabalho. Eu ainda estou querendo fazer um caderno, um projeto bacana só sobre a rampa. A essa ação da prefeitura. Então, essa seria uma resposta minha para a prefeitura. Aí, só para fechar mesmo, um outro trabalho que tem relação com isso, que eu acho que seria uma contribuição para o Corpo Cidade. Eu faço parte de um movimento social que chama Movimento Passe Livre, que é um movimento que defende que o transporte seja gratuito. E eu tinha proposto esse trabalho para o Corpo Cidade, mas não foi aceito, mas eu achei que era bacana trazer, para ele existir pelo menos nesse momento. Eu propus a retirada de uma catraca de um ônibus urbano em Salvador. Né? E aqui acho que fica bem claro, porque quando a gente pensa em intervenção urbana e agora corpo-cidade, eu vejo que muitas pessoas sempre acham que o corpo tem que estar presente, né? Que tem que ser uma coisa explicitamente do corpo em ação. E eu acho que a retirada da catraca, ela sugere também, de novo, o mesmo exemplo que eu dei do buraco da cerca, ela sugere uma passagem. Ela é uma abertura e ela tornaria possível que corpos que são completamente excluídos de vários espaços da cidade, que eles pudessem ocupar esses espaços. Aqui em Salvador, muita gente não pode pagar a tarifa de ônibus,
muita gente não acessa a cidade, vivem... Eu queria fazer uma linha de ônibus ligando a zona rural de Salvador com o centro. Eu tenho muitos amigos aqui, a gente fez uma pesquisa para ver os lugares onde as pessoas menos condições têm de pagar a tarifa. Mas eu quis mostrar só para jogar essa proposição para vocês. Eu acho que fica como um convite para todo mundo, ao invés de pensar sempre o que a gente quer colocar na cidade, né, que já é super sobrecarregada, o que a gente pode tirar da cidade um pouquinho para criar espaço. É isso, gente. Essa perguntando se tem senha. As pessoas falarem no microfone. Sejamos mais cartesianos. Conseguir fazer o debate. Tá bom, só para começar, eu queria falar para a Graça o seguinte, que eu li mais de uma vez o texto, demorei para entender. Até agora não sei direito se entender. Porque eu acho ele extremamente ambíguo. Agora na apresentação fica menos. Mas ele é ambíguo, acho que isso é proposital. A gente fica na dúvida, em determinado momento você está criticando a rampa, está criticando o site específico, aí no momento você acha bom, está criticando os dois, está criticando tudo. Eu acho que isso é interessante, mas ao mesmo tempo a minha dúvida foi a seguinte, porque se poderia ter feito, a partir do momento que você tira a intenção artística e vai chamar de obra de arte a rampa feita pela prefeitura, eu fiquei me perguntando por que você não fez o oposto. Por que você não pegou os moradores de rua e colocou como também uma intervenção, uma interferência na cidade, que foi o que foi removido, né? Eu fiquei nessa dúvida quando eu li pela primeira vez. Pela segunda eu já comecei, e agora quando eu vi o projeto das caminhas, eu acho que a coisa está mais explicada. Mas essa era a minha dúvida. Quando a gente vê no texto, os moradores eles quase não aparecem, né? Os moradores de rua mesmo. Não aparece aqui essa imagem que você mostrou, que você falou que tem um vídeo. Era só para você falar um pouquinho mais disso. Só não entendi qual a sua expectativa, que eu fizesse o quê com os moradores de rua? A partir do momento que você tirou a intenção artística, a intenção estética, que é o que vai, a princípio, declarar arte, aquilo que está sendo colocado na rua, porque no caso a rampa anti-mendigo, anti-morador de rua, ela está sendo colocada pela prefeitura, que não tem intenção artística nem intenção estética, certo? O morador de rua também não tem intenção artística nem intenção estética. E ele está habitando aquele lugar. Ele poderia ser, ele próprio, uma interferência, uma performance naquele espaço. Uma intervenção. É isso. É o que o Vitor Conte vai fazer, por exemplo, na Vega. Bom, isso seria outro trabalho, né? Não é o trabalho que eu me propus a fazer. Eu me propus a falar só sobre a rampa e acho que é importante que eles... Então, mas a rampa, ela anula... ela anula os moradores de rua, né? Eu acho até que ela torna eles mais visíveis, mas eles são obrigados a sair dali. O morador de rua que eu mostrei foi só para vocês terem uma referência antes da construção da rampa, né? Aquele cara estava lá antes dela ser construída, mas depois disso eles não têm como ficar lá. É impossível você deitar naquela rampa. Não, mas eu entendo a sua questão, mas o que eu estou dizendo, eu não tenho nem muito como responder isso, porque acho que é um outro trabalho. Não foi o meu interesse falar deles como uma intervenção na paisagem. Meu interesse foi falar da rampa como uma obra de arte, talvez de muito mau gosto, mas eu acho que ela foi toda calculada, ela foi pensada para aquele contexto, nos mínimos detalhes, como poderia ter sido um procedimento site específico. Mas porque a discussão do Serra naquele momento era exatamente essa. A discussão era que para aqueles frequentadores
eu acho que é uma coisa que você pode fazer, entende? Quando eu digo assim, que a gente tem que conversar sobre o que foi feito, eu acho, porque é uma outra proposição. O que eu acho importante do Sérgio, que eu esqueci de falar, é que muitas pessoas acham que o trabalho site específico, como ele é feito para um lugar específico, é aquele que vai se adaptar super bem àquele local. Só que a arte site específica, ela é por natureza uma arte não afirmativa. Ela não é celebrativa de um espaço, ela provoca ruptura. E no caso do Richard, por isso que eu escolhi esse paralelo, porque na obra Arco Inclinado do Richard Serra, ele provoca com muita força uma ruptura naquela praça que gera uma super discussão. A rampa também já provocou essa super ruptura. O varal do Cuquinha no elevador também seria uma pequena ruptura, né? Ele poderia até ficar lindo ali, mas ele quebra um pouco a dinâmica do funcionamento daquele local, né? Ele muda um pouquinho, que tem a ver com aquela primeira coisa que eu falei do contra-espaço. Passa a acontecer ali uma coisa diferente do que acontecia. E isso é próprio do site específico, né? Que essa que é a potencialidade crítica do site específico. Grazi, eu até assim, acho que fica bem clara a razão. Gente, vamos respeitar. Eu tenho só uma pergunta. Com relação a esse projeto das camas, Mas é questão eu fico me perguntando se não há uma ordem imposta, tipo, se o cachorrinho fica ali, o mendigo que não tem nada a ver com a ordem deles, do mundo deles, produzida por eles, e se essa ordem implicaria em alguma melhora, entre aspas, ou alguma coisa que atrairia eles, enfim, tipo, pra mim meio que não cabe essa ordem. Enfim, isso é um. E a outra coisa, que eu não tenho certeza, mas isso eu fiquei pensando, é da questão da espetacularização. Se isso não criaria, que tudo bem, é o espetáculo da cidade, essa vida dos moradores de rua, que todo mundo conhece, mas justamente criar um formato em que eles se encaixam, não sei o que, não tornaria isso uma espetacularização do fato que já é um espetáculo. Bom, primeiro eu tenho que colocar que isso é uma quase brincadeira, né? Apesar de ser um projeto muito sério, é uma resposta para a ação da prefeitura. Eu não acho que isso tem que ser feito na prática, eu não acho que o morador de rua tem que se adaptar à caminha que eu vou desenhar no concretão ali da prefeitura, né? Isso é uma proposição para responder à prefeitura. Eles vêm com uma ação muito violenta na cidade, eles colocam esse trombolho em vários lugares da cidade, né, esse monte de cimento. O vídeo que eu faço é bem isso, mostra como é construída a rampa. Eles vão jogando entulho, cimentam tudo. E a gente tem que aceitar aquilo na paisagem urbana. Assim, além de todo esse problema social, você tem que conviver com aquele trombolhão na cidade. E como que você responde para a prefeitura? Eu acho que essa é uma resposta possível. Assim, é uma provocação, vamos dizer assim, é uma ação da prefeitura. E aí eu acho que isso é uma coisa que, se a gente chegar a realizar, se chegar a fazer um corte em alguma rampa, é ver o que vai acontecer. Porque não é que os moradores vão ter que chegar lá, colocar um colchãozinho ali, deitar retinho, o cachorrinho vai ter que ficar naquele pedacinho. Não. Aí eles vão dar uma resposta para esse trabalho, eles vão se apropriar da forma como eles acharem que tem que ser apropriado. Quando eu falei de melhoria é uma brincadeira, mas porque é óbvio que entre não ter lugar nenhum, você tem um lugarzinho que pode facilmente uma pessoa ficar na horizontal, poxa, talvez seja uma melhora, mas não é um foco meu nesse trabalho. Eu não estou preocupada em melhorar a situação do morador de rua, estou preocupada em criticar a ação da prefeitura e responder a essa ação. É chato ser o porta-voz do escrito, mas por conta do nosso tempo já está muito estourado, a gente só vai ter espaço, infelizmente, só para mais duas perguntas, que já estão agendadas, depois a gente vai ficar perto. A gente tinha conversado, né? Mas como que você chega até a prefeitura? Tira sua cabeça. Como que você escancara isso para a prefeitura de São Paulo? Olha, o texto que eu escrevi, que é esse que está na revista e no caderno da publicidade, ele não
texto para a prefeitura, é um texto que reflete uma ação da prefeitura e faz uma crítica à prefeitura, mas foi escrito para vocês que estão aqui, para os leitores da revista e assim por diante. Agora, oi? Ele está dizendo que não é panfletário. Obrigada. E agora, a segunda ação, eu apenas comecei a pensar nesse projeto, né, que eu falei para vocês. Eu ainda não desenvolvi, não tenho a menor ideia de como vai continuar, por isso até que esse debate é super legal para mim. Mas eu poderia de fato propor isso para a prefeitura. Eu posso ir chegar lá com um caderno, fazer um projeto arquitetônico mesmo e entregar para a prefeitura pedindo financiamento, sugerindo aquilo como uma política pública. Ao mesmo tempo, provavelmente esse não vai ser o meu interesse. Quando eu digo responder para a prefeitura, eu não estou querendo dizer necessariamente chegar lá e falar, ó, seu prefeito, tem isso aqui é um absurdo. Não, eu quero tornar essa questão pública. É que é uma resposta, é um jeito de dizer, né? Uma resposta. Olha, agora nesse momento a gente está tornando ela pública para esse grupo de pessoas. Microfone. Uau. Tá aqui. Eu só queria te entender como que você vai entrar em contato mesmo com a população de São Paulo. Porque aqui, assim, tem Salvador, que coloca que você está colocando muito essas obras. Assim. Eu queria saber como que você articularia isso com o povo mesmo. Essa é uma questão longa. Perguntar, isso é outra coisa que a gente tem no site no site específico, né? Alguns artistas trabalham com a noção de uma audiência específica. Como que você pensa o público do seu trabalho a cada vez? E eu sou preocupada com isso, assim. Então, como vai ser o meu trabalho lá na frente, se eu chegar a desenvolver, se ele chegar a terminar, eu ainda não sei. Mas aqui hoje, para mim, vocês são meu público. Isso para mim é claríssimo, assim. Eu não tenho problema em ter vocês como um público desse trabalho, hoje. Oi? Mesmo que ele nunca se realize, eu acho que ele está existindo aqui agora, como uma proposição. E lá em São Paulo, isso a gente nunca pode medir, né? Acho que nenhum trabalho vai ser nunca para todo mundo, para toda a população, para o povo. Eu acho que é um... Oi? Ela falou que ficaria uma coisa assistencialista de eu ir lá, é isso? E, assim, isso depende muito do rumo que o trabalho vai tomar. Eu, por acaso, eu trabalho perto, eu já fiz alguns projetos com moradores de rua, trabalho com movimento de moradia, enfim, sou envolvida com algumas lutas políticas. Mas eu não acho que seja... Enfim, é um trabalho que eu ainda preciso fazer para te responder, mas eu acho que o simples fato de eu ir lá e fazer, se eu chegar um dia a fazer o corte na rampa, como alguém vai reagir, a gente não tem muito como medir. Né? O Rubens Mano, que é um artista que eu gosto muito, ele está na revista Urbânia, para quem levou a revista ontem, ele usa um termo que é o perceptor. Ele acha que ele entende o espectador como um perceptor, porque ele faz várias ações na cidade que são super sutis, assim. Então, para dar um exemplo, tem uma ação que ele puxou energia elétrica do lado pro lado de fora. Ele estava expondo numa instituição, mas o que ele faz é puxar energia elétrica para a calçada que está na frente daquela instituição. Então, ele faz todo um caminho da eletricidade e a tomada fica disponível ali na calçada junto do portão. Só que não tem nada falando, use essa tomada, veja, aqui está uma tomada. É super sutil, é uma linhazinha ali na parte de baixo da calçada. E aí o espectador da obra dele, apesar de ser uma obra que está na cidade, né, uma obra que está ali, a princípio, para todo mundo que passar por ali, ele acha que o espectador dessa obra é aquele que vai ser o perceptor, é aquele que vai perceber aquela obra na paisagem. E aí, para dar um exemplo de uma pessoa que percebeu a obra, tem aqui no começo da revista, esse projeto chama Calçada, tá? Um vendedor ambulante que trabalhava ali, não sei se vai dar para ver direito essa imagem, ele usou isso para vender os discos dele. Ele tinha uma espécie de cedo, né, de discos, ele montou a vitrolinha na tomada e usou aquilo. Eu não me lembro o período que a obra ficou, que a obra existiu, foi pelo menos, foram 2 meses. Então aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que percebeu aquele trabalho. O Rubens é aquele mesmo artista que criou uma
abertura na Bienal, que chamava Vazadores, está aqui também, esse projeto aparece bastante aqui na revista, e era uma porta que nem todo mundo via. No fim, aquilo virou uma fofoca e todo mundo ficou sabendo, mas em princípio ele faz a porta usando o mesmo material do prédio ali da Bienal, o mesmo vidro, é uma passagem super sutil, e ele tem esperança que alguém vá perceber aquilo e vá usar aquela passagem. Mas então eu acho que tem alguns trabalhos que o fato de você colocar uma coisa na cidade não garante que aquilo vá ser percebido por todos. Eu acho que essa totalidade é até impossível. Mas no caso eu acho que isso tem a ver com o site específico. Como que a gente pensa o público, como a gente pensa com quem a gente está falando em cada trabalho. Eu até posso ir lá e conversar com os moradores. O que você quer falar? É a última pergunta aqui, ó. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que emenda um pouco na sua fala, porém para mim ainda fica um pouco... Eu queria saber se existe, você me disse que tem diálogos com os movimentos sociais, que tem uma atuação política aprofundada de relação com os movimentos sociais. E eu acho que todo mundo sabe que o MTST, que é o Movimento Trabalhador Sem Teto, ele é muito forte em São Paulo. É um movimento muito significativo para a realidade paulista e que tem uma influência muito grande. Então, assim, para mim fica aquela dúvida, assim, se você já faz esse diálogo com o movimento dos trabalhadores sem teto, partindo do seu trabalho como artista, ou se essa atuação política é uma atuação dentro do próprio movimento, assim, como o meu caso, por exemplo, que atua em movimento popular, porém atuo de outra forma, não levo o meu trabalho artístico para o movimento. E se isso acontece, como isso se dá, e se não acontece, eu acho que talvez esse seja um caminho para se enriquecer o trabalho artístico, né? Discutir a moradia, a questão da moradia com aqueles que a experimentam na carne, mas que não têm uma oportunidade de debater a partir da arte, né? Então, essa é uma pergunta, assim, de como é que você estabelece essa relação do seu trabalho como artista com os movimentos sociais, no caso, o movimento sem teto. Então, isso exigiria uma resposta muito longa, porque eu teria que te mostrar os projetos que eu faço, não são projetos fáceis de resumir. O que eu posso dizer é que tem um movimento social que eu realmente sou integrante, que é o Movimento Passe Livre. Eu sou usuária de ônibus, a minha relação eu estou lá desde a fundação do Movimento Passe Livre, é um movimento autônomo, né? E com os movimentos de moradia, a minha relação é muito como apoiadora e como documentarista. Eu faço uma porção de projetos em vídeo com eles e sempre, junto com os meus trabalhos, eu tento criar situações em que a gente possa discutir o processo. Isso se dá na forma de cineclube. Tem um projeto que eu fui professora da UERJ por um ano no Rio, e eu ia e voltava de São Paulo toda semana. E a minha casa, no Rio de Janeiro, era a ocupação Chiquinha Gonzaga, que é uma ocupação também que não tem ligação com nenhum partido político, é totalmente horizontal, ou seja, não tem lideranças, uma hierarquia, e eu propus que a gente que a gente tentasse fazer um documentário sem diretores. Como que seria esse processo? Não teve um fim, mas a gente ficou um tempo nisso e foi super bacana. Então ali a proposta era juntar a forma de organização da ocupação com a forma do trabalho. Atualmente eu fui chamada para um projeto junto ao MST, que também junto com um processo de... O MST está construindo um assentamento urbano agora, vai chamar Comuna Urbana, em Jandira, que é bem perto de São Paulo. E esse processo eles estão calculando que esse processo de mutirão vai durar 2 anos, um mutirão de construção das casas, né, coletivamente. Então. E aí a gente vai fazer um núcleo audiovisual junto com a obra, que sou eu, uma arquiteta e pessoas do próprio movimento, pessoas que vão construir. A gente vai juntos produzir toda a documentação desses 2 anos, só que não é só para um documentário final, tem todo um processo, e tem sempre os momentos de assembleia, quando você faz isso para todo mundo, tentar entender ou se apropriar da linguagem que a gente vai investigar. E, retomando, no Movimento Passe Livre, o meu grande esforço é descobrir uma linguagem nova, porque é um movimento muito novo, que não tem ligação com nenhum partido político, totalmente independente, é uma forma diferente da gente fazer política, e o meu papel no movimento é puxar um pouquinho para essa questão da linguagem. Então eu sou a pessoa que faz vários impressos, que faz os vídeos, mas a gente montou um grupo de trabalho para isso, e é um super desafio, porque as pessoas, mesmo sendo muito jovens, elas têm uma imagem de política, né? E é todo um processo, como que a gente cria uma outra linguagem, como que a gente cria essa outra cultura, né? Que é um movimento que exige uma outra linguagem mesmo, mas não dá tempo de eu te falar como é que
mesmo depois da Vanessa Machado, até a Lopes e depois a Guilherme. Eu acho que como nós vimos aqui no início da sessão, né, na primeira parte da manhã, então muitas e muitas questões que talvez nós não tenhamos condições de debater aqui, mas que talvez uma maneira assim, sucinta de sistematizando esse debate, eu acho que uma questão central que nós temos aqui, a questão do interessamento desse tipo de intervenção pública, que é uma grande discussão, né? Eu nem interferi na questão do equilíbrio, porque acho que aqui já estava com bastante gente, mas acho que é uma questão. Acho que uma outra questão da eficácia social, né, que se pretende, qual seria ela, talvez fique uma grande questão, é isso, né? É um outro problema, quer dizer, essa relação, né, com o poder público, que é o caso da autorização, que eu digo aqui o caso da CNI, né? E talvez, né, quer dizer, como esses processos, esses trabalhos, né, essas intervenções, referências, etc., elas se relacionam com todo um conjunto de interferências e intervenções de ordem normativa do próprio público. Né? Então, acho que no caso, por exemplo, nós vimos aí da AMPA, né, quer dizer, que tipo de intervenção é essa, quais são, e Margarete estava levantando aqui no intervalo, quer dizer, quais são as injunções estéticas que estão por dentro dessa própria referência, dessa própria intervenção do poder público, né, que tipo de relação isso se manteria com a questão da arquitetura, com a questão de pensar também esteticamente até mesmo, né, como é que viver a população. O problema é que talvez, né, embora o formato desse encontro, né, esteja bastante amplo, etc., talvez a gente não tenha condições, né, de realmente aprofundar esse debate. Mas isso não quer dizer que ele não tenha a sua validade, que ele não fique, né, e que esse corpo cidade não se conclui aqui. Eu acho que o blog pode servir, inclusive, para que esses debates possam se desenvolver, né, o site. Exatamente, né? Então, eu vou ter que pedir realmente desculpa a vocês aqui, como coordenadora dessa parte aqui, né, da gente permitir, pelo menos, que todas as apresentações se façam, né? Sabendo que a gente vai ficar num déficit em relação ao debate, sabendo que está todo mundo cheio de questões, eu inclusive, né? Então, Bárbara, a palavra é sua. Bom dia a todos. Meu nome é Bárbara, eu sou designer, venho de uma praia ligada às artes plásticas, né? Minha prática é ligada às artes plásticas, mas de uma forma específica. Eu, nos últimos anos, eu tenho feito com o Ronald uma revista chamada Revista Global. Eu trouxe ali só 4 exemplares, mas vocês podem acessar a Global também pelo site, revistaglobalbrasil.com.br. E eu acho que foi a partir dessa experiência da revista que eu comecei a pensar a minha relação de designer com relação a esses trabalhos de artistas, procurar as interseções, procurar fazer um trabalho que não carregasse, digamos, a expressão do artista. E também é uma revista que tem uma carga política, né, de reflexão política muito grande, de reflexão social. A gente trabalha com cientistas políticos, com universitários de modo geral, mas também com os movimentos sociais. Então, o meu trabalho como designer sempre teve essa preocupação de não ser eu a organizadora, mas ser uma pessoa que pensar um pouco a Global como uma plataforma de ação, um objeto aberto a todas essas expressões. Na verdade, eu acho que até para esse debate tem sido até mais apropriado eu trazer a própria questão da revista, porque ela, por um lado, ela amplia de fato a questão da arte, na medida que ela se põe a dialogar com vários outros atores sociais, e também porque um dos grandes problemas da revista é sempre a sua circulação na cidade. A gente enfrenta questões de monopólio, a gente não consegue chegar às bancas por várias questões, então essa necessidade de ampliar a circulação desse objeto, que na verdade é um objeto que abre um diálogo a várias expressões. Então, mas foi através dessa experiência
trouxe imagens dessas manifestações, performance e manifestação. Ao longo do meu próprio processo, eu fui mudando esse nome para multiformance. Foi uma forma que eu achei para me referir a esse objeto. Eu vou ler um pouquinho, projetar imagens, vou tentar intercalar para não ficar muito pesado. Não, pode esperar um pouquinho. Tá, bom. Nesse ano de 2008, a gente comemorou esses 40 anos das lutas de 68. Naquele ano, 68, enquanto trabalhadores procuravam formas de trabalho menos alienantes, artistas ansiavam por espaços de exposição e de vida menos opressivos. A partir da fuga das instituições modernas, como a fábrica ou como o museu, a cidade passou a ser o território ampliado de experimentações estético-políticas. Ora, como a gente já foi, acho que debatido aqui esses dias, a cidade não é um território neutro, muito pelo contrário. Ela é um território marcado pelo saber e pelo poder do urbanismo moderno. Nos anos 60 e 70, a resistência à disciplinarização dos corpos gerou o desenvolvimento do controle das subjetividades. Uma coisa que foi tocada até hoje, falou, né, da internalização, né, do poder. Então a questão não passa somente pelos corpos, mas pela subjetividade. Sinal dessa intensificação do poder, o investimento em linguagem realizado em torno das mercadorias passou a ser mais importante que a mercadoria em si. Criam-se imaginários e mercados com design, né? Então faço parte desse processo, mas também com arte. Muitas vezes a arte legitimada ela é chamada a coroar o processo de produção. Então, uma das questões que me levou a esse trabalho foi se teria sido o processo de desmaterialização no mundo da arte capturado pelo processo de imaterialização do mundo do trabalho. Aqui, mais uma vez, a minha referência é o Antônio Negri, que trabalha com essa questão do trabalho imaterial. Né? Ele fala do trabalho imaterial. Teria sido essa captura facilitada na medida em que arte e trabalho tornaram-se linguagem, isto é, produção sem produto e poieses sem obra? Essa é uma questão. Diante desse quadro, trabalhadores em geral, mas sobretudo criadores, né, artistas, designers, arquitetos, urbanistas, entre outros, podem se dobrar às novas condições do trabalho em tempos de capitalismo cognitivo, nessa nova forma do capitalismo, que não é o capitalismo fordista, ou podem juntos lutar para constituir novas formas de arte e de vida na cidade. Então essa questão do comum, eu vou mostrar para vocês imagens, mas a minha questão é essa nossa precariedade, ou seja, artistas, designers, arquitetos, urbanistas, entre outros criadores de formas, temos e os movimentos sociais, que vão estar presentes também, temos em comum essa precariedade. Essa precariedade nos faz engendrar, formar novas formas de luta, menos convencionais. Então, eu vou apresentar na Europa e no Brasil 3 eventos recentes, onde essas lutas, com sua estética particular, que eu chamo de estética da multidão, nos fazem vislumbrar outras cidades possíveis. Depois eu vou fazer uma experimentação teórica com o conceito de virtuosismo, que é também de um autor italiano chamado Paulo Vitor. Posso pedir para você passar para mim? Então, a primeira pode passar. Obrigada. O primeiro evento é essa parada, é a Euromay Day, né? A primeira um movimento que traz atores sociais de várias áreas, né? A primeira delas aconteceu na cidade de Milão, em 2001, e ela carnavalizou as tradicionais comemorações do 1º de maio. Em vez de fazer um 1º de maio convencional, várias pessoas se uniram e fizeram uma carnavalização do processo da festa de 1º de maio, apontando a precariedade que atinge os trabalhadores hoje em dia. Já nesse ano de 2008, essa parada foi realizada em 20 cidades europeias. O manifesto diz que a precariedade é um modo contemporâneo de produzir riqueza, de explorar o trabalho, de subjugar toda a nossa vida ao lucro das empresas. Nada muito novo, né? Mas, enfim,
É fato que as transformações econômicas das últimas décadas nos transformaram quase todos em trabalhadores informais, desempregados, subempregados, terceirizados, flexibilizados, precarizados de todos os tipos. Sendo que não apenas mudaram as condições do trabalho, mas a própria natureza do trabalho. Diferentemente da divisão clássica, né, que se faz entre o trabalho intelectual e trabalho manual, hoje o trabalho envolve todas as nossas faculdades, desde a nossa disposição física, nossa competência cognitiva, as nossas capacidades de comunicação, as nossas relações sociais e também os nossos afetos mais íntimos. Ou seja, tudo é posto a trabalhar, mas evidentemente nada disso é remunerado. Então, diante das novas modalidades de exploração, surgem novas modalidades de luta, entre as quais a Euromedei se afirma como uma inovação. As manifestações desse precariado urbano, heterogêneo, são uma curiosa mistura, né? E essa mistura que tem me interessado, ou seja, essa mistura como uma forma de escapar ao biopoder, né? Esse poder que se exerce sobre todos os aspectos da nossa vida. É uma curiosa mistura, então, de elementos que vêm da cultura popular, da cultura de massa, né, comunicação, design, e de elementos das artes plásticas. Então, aqui são os carros alegóricos, chegando na cidade de Milão, foi a primeira... Pode passar, por favor. Isso aqui é o São Precário. Né? Então, o movimento criou São Precário. Aqui é uma outra santa que eu não consegui... Está acontecendo em toda a Europa, né? Então aqui é uma santa, na Espanha eles criaram uma santa, eu não sei por referência à cultura deles qual é o nome, mas esse é o São Precário, como vocês podem ver, ele é fruto de uma colaboração entre artistas, artesãos e designers, né? Você tem um elemento misturado e ele é carregado, né, nessa performance, manifestação, como se fosse uma procissão religiosa popular, mas também ela já enfim, alterada, né? Depois ele é também divulgado em camisetas, cartazes, flyers, sites, enfim. Os temas e as formas do Euromedei, fruto de uma imensa colaboração interclasse, né? Arte popular, arte erudita, contemporânea, arte massiva, arte pop, nos permitem fazer uma reflexão sobre a situação no Brasil dos trabalhadores em geral e dos trabalhadores da cultura em particular. No final, se tiver tempo, tem uma resinha do São Precário. Tem santinho? Hã? Tem santinho. No site. Tem que entrar no site e tem um santinho. E a gente disponibiliza todo esse trabalho de comunicação, dessa interface, digamos, das várias formas de arte. Pode passar, por favor. Esses aqui são cartazes, foram feitos, né, os malabaristas do trabalho, né, os contorcionistas do trabalho. E ali também várias formas de trabalho. Pode passar. Bom, então agora eu vou trazer um outro evento, sempre com essa temática da precariedade, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, o Fashion Real, últimas tendências da precariedade. Em 2006 foi realizado na escola, foi realizado no Parque Lage, no Rio de Janeiro, né, esse desfile de um coletivo franco-espanhol, mas que trouxe esse trabalho para o Rio de Janeiro, chamado Las Não Gratas Copirata. E elas associaram as tendências do prêt-à-porter às tendências do trabalho contemporâneo, gerando uma moda preta-precária. Segundo a Paula e a Julia, a proposta procurou dar visibilidade à precariedade do trabalho e transformou o desfile em uma passarela de reivindicação. Para organizar o desfile, pode passar uma imagem que acho que Bom, então aqui foi na escola do Parque Lage. Para organizar, o coletivo enviou para várias associações de moradores um questionário bem completo, dividido em 3 partes. Uma parte se dirigia aos trabalhadores formais, informais, uma outra segunda parte aos trabalhadores autônomos e uma terceira aos desempregados. Para todas essas pessoas foram perguntadas as características do seu trabalho, né? Assim, a descrição da empresa, do local de trabalho, do horário, assinada, não tem carteira assinada, se tem INSS, os colegas, o patrão, enfim. Foram também perguntadas coisas sobre as características pessoais do trabalhador. A situação familiar, seu tempo de trabalho, tempo de transporte, tempo livre. Foi perguntado também sobre a precariedade em geral, ou seja, como é que a pessoa percebe a precariedade, como é que ela define objetivamente
subjetivamente, como é que ela percebe subjetivamente, quais são as alternativas que o Estado e que a sociedade propõe, né? Foi também perguntado, por último, como é que a pessoa pretendia se apresentar na passarela. Né? Então, esses questionários foram enviados para várias associações de moradores, enfim, e chegou o dia do evento. Né? O Fashion Real foi apresentado dentro de um gênero híbrido, né? Aqui, mais uma vez, essa questão das hibridações que me interessa. Um híbrido de desfile de moda e com cerimônia de Oscar. Com uma leve pitada de estudos econômicos, trazendo números, né? E também um pouquinho de novela das 8. São as várias figuras. Melhor ver as fotos. Pode passar o próximo para a gente ver. Então, esse aqui, por exemplo, é o Guilherme, que trabalha em uma empresa de saúde, sem carteira assinada. Então, eles vão desfilando, cada um com a roupa que queria, um trazendo classificados na mão, enfim, as pessoas foram se apresentando, desfilando a precariedade das suas vidas. Guilherme, depois Jurema, é representante de cooperativa, de costureira do Cantagalo. Ela cria com salário mínimo e muita arte os seus 6 filhos. Próximo. Sempre a Jurema. Próximo. Esse é Roberto, ex-presidiário, vive da venda da sua poesia por falta de outras oportunidades. Pode passar. Maria da Conceição trabalha desde os 13 anos de idade como empregada doméstica e sustenta toda a família. Enfim, todas essas pessoas desfilaram as suas precariedades. Pode passar. Eu vou... E mais um. Eu vou apresentar mais um terceiro evento, esse Nolex, que é um amigo do Romano, né, amigo da gente, que foi apresentado o trabalho também pelo Felipe. Né? A precariedade também foi tema da performance Nolex, Sample Way of Life, do artista plástico romano. Ele explorou essa ideia de sampleamento, né, isso é, da cópia não autorizada, da cópia pirata, como uma tática de sobrevivência diante de um quadro de precariedade geral. Ele sampleou o Rolex e Nolex, né, essa ausência de lei, que foi uma questão levantada aqui, né, como é que se dá o enfrentamento da lei. Então ele transformou o Rolex em Nolex. E realizou na Funarte um desfile de roupas de camelódromo. Pode passar. Então isso aqui é o Nolex. Pode passar. E as roupas de camelódromo, Chanel, Prada, Dolce & Gabbana, são de rappers. Pode passar. Já na Cinelândia, a estrela da noite foi a marca Cartier, né, gerando a performance poema Cartier citar Heretic Art vai recitar. Aqui o Ronald e as pessoas com essas camisetas, né? Essa errática performance poema é a apropriação de uma das caras do capital contemporâneo, a logomarca Cartier. E aí o Romano pergunta o que fala dessa elite que nos sampleia, né? O fato é que essa estética da periferia, ela sempre esteve na moda, né? A criatividade popular, na arquitetura, no design, nas artes, ela sempre foi explorada, só que hoje ela é descoberta, digamos, entre aspas, pelas ONGs, pelas universidades, pelas indústrias culturais, em particular pela televisão, né? Que vai chupando, digamos, essa criatividade popular. Então a questão é, né? Se a elite sampleia a perifa, né? Por que a perifa não pode samplear a elite? Porque, por um lado, a gente tem uma apropriação legalizada, né? E lucros incalculáveis, por outro lado, apenas uma cesta básica e dá-lhe perseguição pela guarda municipal. Então, na verdade, eu apresentei esses 3 eventos, né? Pode passar. Vou tentar entrar nas minhas questões teóricas, assim, o mais rápido possível. Uma das 2 questões. A primeira é essa. A minha dificuldade maior foi como definir esses eventos que tem um tema comum, mas tem também com formas comuns, né? Essas hibridações, digamos, né? Então, eu pensando, é uma performance artística, é uma manifestação política, comunicação alternativa, intervenção urbana, o que é isso, né? E eu acredito que a inovação desses eventos, ela se encontra na hibridação
dos gêneros e também dos sujeitos, né, dos atores sociais que participam desses eventos e que não são só artistas plásticos, são uma série de outros atores, né? E inovam também numa apresentação direta de si, sem intermediação, e que invoca a atual crise de representação política que a gente vive, né? Então os atores se apresentam diretamente as suas reivindicações. Eu cunhei, digamos, esse termo de multiformance, né, para evocar esse informe, né, essa classe por. Outra coisa que me interessava eu me perguntei o que leva os artistas plásticos, né, designers, camelôs, rappers, a partilharem um espaço e um tempo comum, mesmo que efêmero. E foi aí que eu comecei a estudar esse autor, chama Paulo Virno, que num livro chamado Virtuosismo e Revolução, ele fala desse temor, né, que inspira essa atual situação de precariedade total, né, e um temor que nos leva a procurar algum refúgio possível. Esse refúgio não é uma casa, esse refúgio é a ação em comum. Ação em comum como o único refúgio possível diante da precariedade geral, né? Então ele fala que a multidão são os muitos que compartilham um sentimento de não se sentir em casa no mundo de hoje. Então, ao compartilhar esse sentimento de não se sentir em casa, procura-se o refúgio, a ação em comum. Bom, será que eu vou ter tempo para falar sobre Não, vamos deixar um pouco de debate. Tá, então, 2 minutos para falar sobre o virtuosismo, porque o outro conceito deles é esse do virtuosismo, né? Ele fala, ele se refere a Marx, ele fala que para Marx você tem 2 tipos de atividade imaterial. A atividade imaterial que produz uma obra, né? O autor que produz um livro, o artista que produz um quadro ou outro tipo de obra, e a atividade imaterial que ela não se destaca da própria ação de produzir. Ele diz, Marx, já naqueles tempos, que o trabalho, por exemplo, de um pianista virtuoso, mas eu acho que a gente pode estender esse trabalho ao trabalho do performer, enfim, de vários outros trabalhadores, esse trabalho ele é como, no fundo, do empregado doméstico, de um cozinheiro, de um padre, de um médico ou de um professor. Ou seja, são todos serviços pessoais sem obra. E já dizia Marx naquele tempo que esse trabalho virtuoso, ele carrega em si uma ambiguidade. Ele pode ser o trabalho mais grandioso, no sentido que ele se destaca do trabalho que produz uma obra, né? Esse trabalho, mesmo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, é um trabalho a gente não produz obra, a gente não produz produto, a gente produz relações, a gente transforma os afetos, e daí toda a grandiosidade desse trabalho. Por outro lado, ele aponta que esse trabalho é o que mais tem semelhança com o trabalho servil. Então, como eu não vou poder chegar, digamos, ao fim, talvez venha como debate, né, eu queria apontar essa ambiguidade para pensar essa cidade. Na verdade, tinha toda uma discussão, eu acho que vai ter que ficar para depois. Né? Era mais ou menos o que eu queria trazer. Obrigada. Poderíamos tentar fazer, por exemplo, 3 questões e passarmos para a Vanessa? Está calma? Então, vamos passar para a Vanessa direto?
Eu sou a Vanessa, eu vim aqui na Universidade apresentar para vocês parte da minha dissertação de mestrado, recentemente defendida, numa escola de engenharia em São Carlos, no departamento de arquitetura. Isso talvez explique um pouco o viés pelo qual a gente conseguiu interpretar a produção da Lígia Pape, que é uma artista plástica que produziu durante 5 décadas, né, durante as últimas 5 décadas, desde os anos 50, mas que tem a sua produção muito pouco estudada, né, especialmente se comparada aos seus pares, o Elliot Sica e a Lígia Pape, que embora ainda tenha muito, né, não são assuntos esgotados, né, de modo nenhum, mas que tem bastante produção, né, muito mais do que a Lígia Pape. E trazer a Lígia Pape para cá, talvez esse seja um trabalho mais acadêmico, mais quadrado até perto dos trabalhos que estão sendo apresentados aqui, mas eu acho que tem uma função de resgate e de trazer um pouco da trajetória da Lígia Pape como uma artista que estava interessada nessas questões do corpo, de expansão da obra de arte para a cidade, né, para o espaço público, e por isso acho que faz sentido retomar a trajetória dela aqui nesse evento. Pode passar o primeiro slide? Então, nossa pesquisa, a minha dissertação de mestrado é intitulada Lígia Pape, Espaços de Ruptura, e ela procura ver a trajetória da Lígia Pape nos diálogos que ela manteve com o contexto urbano, com a cidade, com as questões exteriores, de fora, né? Parte da produção da Lígia Pape a gente pode lançar esse ponto de vista, né? Essa chave de leitura. Embora parte da produção dela tenha se voltado a questões mais ligadas à materialidade, à poética dos materiais, a inverter um pouco as propriedades, né, dos materiais, como nas tripérias e algumas obras que são mais recentes. Mas em parte da produção da Lígia Pape, que é a parte que a gente conseguiu lançar uma interpretação, né, nessa pesquisa, é a parte que está mais ligada a questões exteriores, né, relacionadas à cidade. E é claro que é necessário entender cidade aqui num contexto mais amplo do que a territorialização de questões sociais ou econômicas. É preciso ver cidade num contexto que envolve sociabilidade, sensibilidades contemporâneas, questões um pouco mais até exteriores dessas questões materiais. E é a partir daí que dá para ver esse tipo de leitura na produção da Lígia Pape. Então, na nossa pesquisa, foi possível, a gente conseguiu lançar um olhar que dividisse um pouco os trabalhos da Lígia Pape, de acordo com os períodos em que ela produziu, em 3 grupos onde apontam questões, a predominância de algumas questões, embora não exclusividade. E aí seria um primeiro grupo que tem a ver com o projeto cultural moderno mais amplo, né, que coincide com a inauguração de Brasília, da Bienal de São Paulo, consolidação dos museus de arte moderna, e que revela um pouco o esforço da própria artista em transformar os suportes no qual ela participava em função dessas questões da modernidade, né? Por exemplo, as xilogravuras tesselares, ela trabalha um suporte que é tradicionalmente figurativo, né? Transformando ele em suporte da linguagem concreta, né? Ou a reformulação que ela faz da forma livro, no livro da criação, livro da arquitetura, em que sai, né, completamente dessa leitura do que a gente pode entender como um livro, né, por uma questão de manuseio, de dobras, de narrativa, né, que ela joga para o espectador, ou como nos balés neoconcretos, né, que é essa terceira imagem, em que as pessoas por dentro desses sólidos, né, vão se deslocando pelo espaço, criando um balé, né, através dessas formas geométricas. E nessas experiências é possível entender assim, o quanto que ela teve voltado à redefinição desses suportes
e em função de uma linguagem geométrica, né, afinada com esses preceitos modernos, né, que fazem parte desse contexto mais amplo, né, do período. Pode passar. E a parte que o texto do Corpo Cidade se atém mais é um período posterior, onde ainda é possível ver uma positividade, né, a artista ainda está imbuída assim, desse desejo, né, de transformação, só que as coisas se radicalizam. E retomando um pouco a questão do corpo, se antes existia se antes nessas obras a questão do corpo estava relacionada a ações que vão se tornar tímidas, né, embora tenha sido muito importantes, né, as ações de manuseio, de rodear a obra que o neoconcretismo lançou, essas questões do corpo vão ser radicalmente expandidas, que são as obras de um contexto posterior, que é do final da década de 60, especialmente de 1968, né, com todas as suas particularidades, né, de contexto no Brasil e também internacionalmente, em que ali já vai fazer obras que se constituem como propostas, né, são proposições em direção ao espaço urbano e também de caráter coletivo. E são questões que se relacionam também com esse voltar os olhos para uma cidade que não é a cidade formal, não é a cidade racionalizada, não é o urbanismo moderno, que é a cidade informal, o Morro da Mangueira. A Lígia Pape também, né, junto com a Herbert Sica, participou de algumas vivências no Morro da Mangueira. E na minha dissertação eu defendo que isso também teve implicações na produção artística, nas produções artísticas posteriores dela. E assim, né, como no ensaio da professora Paola, né, sobre a estética da ginga, para a Lígia Pape essas questões da arquitetura, do corpo, também passam a estar presentes mais radicalmente na obra da Lígia Pape. Como, por exemplo, na obra Ovo, que é essa primeira figura, era uma proposição em que a pessoa deveria nascer de um cubo, né, coberto com uma película fina de plástico, e romper com uma individualidade, com uma questão mais particular para um mundo novo, né, que ela redescobriria ao sair desse ovo, né, que também tem uma relação com os cubos da favela, com a própria moradia, né, que pelo menos naquele período, né, tinha uma permeabilidade entre o espaço de dentro da casa e do exterior, das vielas, dos corredores, e que ali já percebia essa permeabilidade entre o espaço público e o privado, né, nessas habitações da favela, como ela mesma relata na dissertação de mestrado dela, que é de 80. E essa obra talvez materialize um pouco esse desejo de ruptura entre essas esferas do particular, do privado, para um espaço coletivo. E também essa obra sempre foi pensada para espaços além do espaço do museu, né, para o espaço, como está demonstrado na foto, que é um filme em que a Lígia Pape relata essa experiência, ela documenta, né, essa experiência do ovo. São lugares abertos, públicos, e assim como está colocado em outra obra, que é o Divisor, que talvez seja uma obra de mais rica carga poética na trajetória da Lígia Pape, que era um tecido de 30 metros de lado, cheio de fendas regulares, onde as pessoas deveriam entrar e se movimentar, né, coletivamente, participar coletivamente, né, desse evento, né, criado pelo tecido, e que, assim como o ovo, também coloca uma alternativa a uma forma estandartizada, padronizada, né, de modernidade, né, pela apropriação, esse quadrado cheio de fendas regulares se tornava um todo ondulante, movimentado, apontava para outra forma de ocupação da cidade, né, para uma forma alternativa a um urbanismo racional, né. E também faz parte desse conjunto a obra A Roda dos Prazeres, que eram potes coloridos, né,
cujas cores tinham sabor ou agradável ou desagradável, que condiziam ou não, né, com o que o espectador estava esperando, que ele deveria ir lá provar dessa roda, né, e que também era colocado em espaços públicos. Tem um pequeno filme da Lígia Pape, que ficou no ar no site oficial da artista, em que ela experimenta essas cores na praia, na areia da praia, e que todas essas obras traduzem esse conjunto de questões, né, de estar levando a obra em direção ao espaço público, a apropriação da própria cidade, né, em direção à própria cidade. E ao mesmo tempo que, sendo propostas, trazem uma característica ainda de positividade, de crença de que aquele contexto pode ser transformado, pode sofrer intervenções. Aí, o último conjunto de obras já traz questões completamente distintas, né? Já revela um outro momento de inflexão na trajetória da Lígia Pape, em que se expressa majoritariamente por um conjunto de filmes que a Lígia Pape produz, especialmente os filmes superiotistas, que eu trago nesse texto 2 filmes, que são o Vampirou e o Carnival em Rio, em que a Lígia já está enfrentando um outro tipo de cidade, que já é permeada pelos discursos da publicidade, onde já se revela a perda desse espaço público, né, que podia ser apreendida nas obras anteriores, e que revela questões que são mais contemporâneas. Por exemplo, o filme Vampirou, ele é a vida de um vampiro, Vamp, que tem uma vida diurna na cidade do Rio de Janeiro e que está confrontado com questões da indústria cultural, como, por exemplo, ele toma Coca-Cola no filme, de canudinho, ouve Jimi Hendrix, assim, assiste o desenho do Pica-Pau, e ao mesmo tempo ele é um artista. E isso é revelado quando ele se depara com a figura de um marchand que rouba a identidade do Vamp. E aí a gente e ele vagueia pela cidade, né? E a cidade é sempre representada em escombros ou de portas fechadas, né? Existe uma igreja de portas fechadas. Então aí, se a gente compara esse momento mais contemporâneo com as obras do momento um pouquinho anterior, né? Que são essas obras de 68, a gente vê como a figura do artista está representada de uma forma diminuída, encolhida, né? Com menos possibilidade, né? Quase nenhuma possibilidade de intervenção, afinal o artista está circulando numa cidade que é feita de escombros, né? Enquanto que no Divisor, por exemplo, o artista era quem tinha a função de propor uma outra forma de apreender a cidade, o espaço público. E já no Carnival em Rio, a Lígia Pape documenta de uma maneira bem solta, né, com uma câmera na mão, um carnaval de rua, né, em 74, que já era um momento em que se transformava o carnaval já estava começando a se transformar para uma se conformar novamente, né, para uma transmissão da TV. Então a Lígia documenta nesse momento de transição o carnaval de rua. Ela parte de uma rua estreita que era próxima à casa dela, em direção à Avenida Rio Branco. E as pessoas são captadas por essa câmera que não se atém muito ao enquadramento, ela vai tropeçando, como se ela fosse mesmo uma foliã. E ela vai pegando figuras de pajés, baianas, índias, um carnaval simples de rua, né? E que encontra seu final quando chega um caminhão cheio de policiais armados e o filme pede o som, vai escurecendo e acaba. Que também traz, como no Vampirou, traz essa documentação da perda do espaço público, né? E ao mesmo tempo em que documenta um outro uso da cidade, né? Nessa apropriação do carnaval, documenta também a sua impossibilidade. E por fim, as considerações, né? Pode passar. Seriam de que
a trajetória da Lígia talvez possa ajudar a compreender um pouco das questões que estão colocadas sobre a cidade contemporânea, da mesma forma que entender as questões de um contexto mais contemporâneo ajude também a lançar esse olhar sobre a trajetória da Lígia, que, por sua vez, também estava muito calcada nas experiências que ela tinha, né, cotidianamente. Várias falas da Lígia trazem essa questão da cidade, né, reafirmam um pouco esse discurso. Ela chegou a declarar que a cidade toda atuava sobre ela e ela não sabia precisar de que forma, que ela gostava do funk da Baixada, por exemplo, ou de que ela era como uma aranha tecendo espaço nas suas experiências urbanas, e que também a vida cotidiana era, que tudo que ela fazia em arte era o que ela fazia na vida. Então é possível lançar esse tipo de olhar sobre a Lígia Pape, porque ela teve, dessa forma, assim como eu estou colocando,